Graça e paz da paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para vos trazer uma mensagem profética para a sua vida. Hoje vamos trazer um tema da seguinte forma: perdoar para ser perdoado. Vivemos hoje um mundo com tantas demandas, com tantos confrontos, e que às vezes precisamos aprender um pouquinho sobre esses princípios. Em rápidas palavras, nós vamos procurar sermos breves aqui e vamos ler. Eu vou ler aqui uma passagem bíblica em Mateus capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui é um texto tirado da tradicional oração que Jesus nos ensinou sobre o Pai Nosso. Só lembrando que a oração do Pai Nosso, ou melhor, quando Jesus trouxe esse ensinamento, ele veio um pedido feito pelos seus discípulos, pedindo-lhe que ensinasse a eles a orarem. A oração é fundamental, amados. A oração é de suma importância. Em todos os casos, ele nos leva um reconhecimento da autoridade de Deus sobre as nossas vidas, do domínio de Deus sobre as nossas vidas e, sobretudo, o poder dele sobre as nossas vidas. A oração do Pai Nosso é uma oração de modelo, em tópicos que Jesus nos trouxe e nos ensinou para poder nos ajudar a reger uma oração. Ele não falou que nós temos que orar o Pai Nosso. Ele falou que a oração é um modelo, é uma forma de entender a dinâmica de uma oração. E hoje vamos falar sobre um dos pontos importantes, porque se você orar, mas tiver algum rancor, alguma mágoa do seu coração, a sua oração não vai ter efeito, a sua oração não vai surtir sucesso. Então, a questão do perdão é justamente isso. O perdão é você liberar, dar liberdade a você mesmo de viver e a pessoa de poder também entender que está livre também. Uma coisa que Jesus deixou bem claro, quando ele estava na cruz, foi a primeira palavra dele da cruz, justamente sobre perdão. O perdão está acima de tudo, amados. Eu queria ter horas aqui, queríamos ter mais minutos para poder falar sobre esse assunto, mas o nosso objetivo hoje é falar o perdão, perdoar para ser perdoado. E Jesus, na cruz do Calvário, o que ele fala? Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ali Jesus estava liberando perdão para aquelas pessoas. Perdoar, na verdade, não é simplesmente você esperar que a pessoa venha até você pedir perdão. Perdoar é você liberar o perdão. Se a pessoa vir até você, é até bom, porque o bom é que ela reconheceu o seu erro. Isso é muito bom e é uma virtude, de uma pessoa e qualidade também de uma pessoa. Mas, independente, você tem que perdoar. Jesus ele deixou bem claro isso para nós. Então nós temos aqui a passagem bíblica: perdoa-nos porque nós já temos perdoado os nossos devedores. Nós já perdoamos. Então perdão, quando você perdoa os seus opressores, quando você perdoa os seus oponentes, quando você perdoa, entre aspas, os seus inimigos, você está se libertando, de tudo aquilo que estava te deixando preso a essas pessoas. Diz um ditado antigo que geralmente quando nós não perdoamos, nós dormimos com os nossos inimigos. Faz o quê? Quando você não perdoa, você dorme com eles. Dorme com a sombra deles. Você não pode, vive em função da vida deles, então isso tudo faz com que você fica preso, na verdade. Jesus deixou uma parábola no capítulo 18 de Mateus que nos explica mais ou menos como proceder isso. Dizia aqui no capítulo 18,
a partir do versículo 23, Jesus contava a parábola. No versículo 23 ele até disse, olha, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu juntar conta com os seus servos. Então, esse rei chamou o teu servo e pediu conta a ele, de tudo aquilo que ele devia a ele. E naquela época, a dívida era paga, dando a sua esposa, dando os seus filhos e tudo que ele tinha. Então, no texto 25, ele fala que o Senhor, que ele, olha só, ele falou assim, olha, que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, né, para que a sua dívida fosse paga. Então, todos da família iriam pagar esse preço. Então ele clama, ele roga ao rei misericórdia, dizendo aqui, ser paciente comigo e tudo te pagarei, eu te pagarei, me perdoa. Então aí, conclusão, no versículo 27, o Senhor, o rei, ele perdoa aquele servo. Agora, escute somente o que vai acontecer depois. Aí depois que o servo sai, ele encontra o seu conservo, e a qual ele também pede conta, o teu conservo. Agora deixa eu deixar uma nota para você aqui, bem interessante, que no versículo 24, ele devia 10.000 talentos ao rei. E no versículo 28, ele fala que ele devia apenas 100 denários, um valor muito, muito baixo do que ele devia ao rei. E o rei perdoou. E agora ele pega aqueles conservos, ele sufoca de uma tal forma, dizendo, paga o que deves, até que o carcera, ao leva ao cárcere, prende ele por conta da dívida que ele devia a ele. Aí parece que alguém, um dos companheiros, vê o episódio e conta isso ao rei. O rei fica indignado, se entristece muito ao ver aquele relato, e aí ele diz aqui no versículo 32 para aquele servo: servo malvado, perdoei-te aquela dívida por tudo que me suplicaste. Não devias tu, versículo 33, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignando-se, o Senhor entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Então é assim que se procede hoje. De alguma forma, queridos, quando nós não perdoamos, nós vamos pagar essa dívida. Nós vamos pagar também por isso. Porque o maior perdão que todo ser humano já teve, que eu já tive, e que eu tenho motivo de sobra para poder perdoar todos aqueles que a qual me fizeram mal, é porque Jesus morreu por nós, nos perdoando os nossos pecados. Então nós temos um motivo de sobra. Como eu falei, eu queria aqui ter eu queria falar mais sobre isso, mas um dia vamos ter a oportunidade de falar muito sobre essa questão do perdão, que é um assunto que dá horas para conversar. Mas a princípio, eu quero que você entenda o tema da mensagem de hoje. Perdoar para que você seja perdoado. Perdoar para que eu seja perdoado. Então esse é o princípio bíblico. Se nós não perdoarmos, então não adianta a oração, não adianta fazer clamor, não adianta fazer campanha ali, campanha aqui, se você não perdoa. Não adianta. Não adianta você querer prosperar que não vai prosperar. Então, queridos, perdoar para que sejam perdoados. Lembra de uma coisa, amados? Jesus, ele nos perdoou. Portanto, perdoa também os seus oponentes. Amai os seus inimigos. Orai para os que te maldizem. Abençoai aqueles que a qual te amaldiçoam. Abençoa eles. Ore para eles. Porque quando você ora por aquelas pessoas que a qual te fizeram mal, você está trazendo bênção para você e abençoando também aquelas pessoas. Porque a prova é essa. Diz a Bíblia que quando Jó, ele entende toda a razão que a qual aconteceu com ele, então ele
Ele perdoa os seus amigos que a qual criticava ele. E a primeira coisa que aí o Senhor faz, o que fez? Mandou Jó orar. Quando você ora pelo inimigo, porque é sinal que você o perdoou. Então ore por ele, missione nas suas orações. Pede ao Senhor para abençoar a cada um deles de uma forma bem clara. Tá bom, queridos? Aí, deixa essa mensagem para você hoje. Eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas para nos ensinar a cada dia, ok? Eu deixo o lembrete, o céu é o nosso limite. Até amanhã, queridos, por mais uma mensagem profética para a sua vida.